Deixa eu contar um pouquinho a história de como foi a nossa gestão em Petrobras. Você lembra que eu te falo ali que a gente olha o qualitativo e o quantitativo? O qualitativo da Petrobras, se você olhar aspectos operacionais, é brilhante, cara. O que esses caras fizeram nessa empresa nos últimos 3, 4 anos. Hoje a Petrobras é uma empresa de baixo custo na extração de petróleo no mundo. Sim. Extremamente baixo custo. Então tudo que foi feito ali na Petrobras foi qualitativamente espetacular. Tem a questão do político. Então no qualitativo o que pesa é só o político. O operacional, sim, não deve nada a ninguém, cara. E preço. Então o preço ao longo do ano teve tão barato que mesmo com político a gente fazia sentido ter. Então a gente teve Petrobras ao longo do ano, foi uma contribuição relevante para o resultado. Indo para a eleição, voltando ao que a gente falou no começo do papo, cara, na nossa cabeça era 50-50. Era 50-50. Eu gosto da empresa. Se o Bolsonaro ganhar esse troço dobra, não dá para ter zero. Não dá para ter zero. Então a gente foi para a eleição com a posição mediana, alguma coisa como 8% da carteira do fundo, com proteção. Deu evento Lula, zeramos, passamos aqui novembro inteiro sem posição, com a mão coçando ali, começa a dar tremedeira, entendeu? Síndrome de abstinência. E aí a gente volta a comprar um pouquinho agora. Tá? A gente volta a comprar um pouquinho agora, 5, 6% da carteira em Petrobras. Porque, cara, tem muita coisa precificada. Se você colocar... Eu fiz um exercício. Bom, reduz o dividendo para 25%. O Jean-Paul Prats estava falando, não, tá muito, mas de repente 40%, reduz para 25%. Te dá um dividend yield de uns 10%. Cara, some, não sei como, mas some com 100 bilhões de reais por ano. 100 bilhões de reais por ano. Some. Seja capex mal feito, seja desconto de preço, whatever. A empresa fica de pé, cara. Vai ficar no pior momento com uma net debt de 1,3, 1,4 vezes. Tem muita coisa precificada. Se você rodar a empresa direitinho, você está falando de... Começo do ano ela te pagou... Esse ano ela te pagou já 50%, né? Se você rodar a empresa direitinho, se você falar, cara, a Petrobras, a governança vai funcionar, tá tudo... Vamos, cenário extremamente positivo. Cara, ela tá com, na nossa conta, 35% a 40% de free cash flow yield. Ela consegue te pagar 35% a 40% ao ano. Então, tem muita coisa precificada já negativamente. Sim. Dá para ter uma posição maior? Isso embutiu uma premissa de que o petróleo vai subir desses níveis, né? Imagino que vocês devam estar usando $80. Isso, exato. Então, eu estou usando uma queda já grande de EBITDA, sim, ano contra ano. Tá? Justamente por conta disso. Porque, cara, eu coloco $80, se eu não me engano, com uma normalização da margem de refino, que são as coisas que as pessoas não... Todo mundo só fala do petróleo, mas a margem de refino esse ano foi muito alta. Então já normalizo tudo. Ainda assim é uma geração de caixa explosiva. Então não dá para ter zero. Tá? O que acontece se vier um nome positivo, um nome de mercado que não seja o Jean-Paul Prats? O que acontece com essa empresa, gente? Então, estamos monitorando. Agora, também não tem amor. Se vem o Jean-Paul Prats e vem com uma agenda extremamente negativa, cara, sorry. Fundamento. Sorry. Banco do Brasil, dá pra falar a mesma coisa, cara. É espetacular o trabalho que foi feito no Banco do Brasil. Espetacular. Essa a gente não tem. Assim, precisa escolher, não dá pra correr todos os riscos políticos, tá? Então, assim, o meu budget de risco político que eu tô disposto a correr foi só Petrobras, 8, 10% ao longo do ano, e agora é 5, 6. Acabou. Entendeu? Mas, assim, espetacular. É o banco para ter nesse cenário. É o banco que tem mais exposição ao agro. Ao Brasil que dá certo. É o banco que tem mais exposição a funcionários públicos, que são as pessoas que não são demitidas numa crise. Então, é o banco para ter. E com a gestão que eles colocaram lá, cara, tá dando inveja pro Bradesco. Olha o que foi feito no Banco do Brasil, gente. Já falo isso com um tom de nostalgia. Não, a gente tem assim, uma opinião parecida. A gente teve Petrobras o ano inteiro. Na verdade, a gente teve muito grande a posição, porque justamente assim, a gente via esse valuation assim, completamente
desarrumado, né? Assim, estava completamente errado. Os caras estavam pagando 15% de dividendo ao trimestre. Entendeu? Assim, um negócio inacreditável, tá? E aí teve a eleição, saiu o resultado, a gente acabou reduzindo um pouco a nossa posição, simplesmente porque, assim, a gente tinha uma equação retorno-risco, o risco subiu, o risco de ruído, né? De barulho. Então a gente falou, olha, como gestão, a gente reduz um pouco a posição e espera para entender, tá? O que a gente está fazendo, além dessa análise microeconômica, tem um pouco de análise até assim, estratégica, né? Assim, de realmente como é que você ganha a guerra da cabeça do novo governo. Porque é o seguinte, hoje Petrobras é uma grande fonte de receita para a União. Não só como tributos, tá? Então, tudo desde royalty de petróleo, mas como dividendos. Então, assim, hoje, assim, a Petrobras em 9 meses já declarou 80 bi que a União recebeu de reais, e conta de padaria deve pagar mais uns 20. Tá? Então, assim, a gente está falando que a União vai receber algo como 100 bi de reais da Petrobras, só de dividendos. E aí a pergunta justamente estratégica é o seguinte: será que no ano seguinte eles vão preferir receber, vamos justamente normaliza o resultado, não sei o quê, será que eles vão querer receber, sei lá, 75 bi de dividendos, mais todos os impostos e contribuições, ou eles vão preferir reduzir o preço da gasolina pela metade? Assim, o que ele perde, o que a União perde, o que a União ganha? Assim, para que eles vão subsidiar, e eu sempre dou esse exemplo, Vale, que é um dos maiores consumidores de diesel do Brasil, para que eles vão dar esse subsídio para Vale? E vão dar um tiro no pé em receita? Será que não é melhor eles fazerem um programa social objetivo, direcionado para realmente quem precisa? Então, por exemplo, gás de botijão. Cara, tem muita gente que precisa, não tem como pagar os preços. Dá um subsídio para esse cara direto. Vale gás. Né? Um vale gás. O diesel tá muito caro, então o caminhoneiro autônomo. Cara, então tá bom, você vai lá, direciona isso e deixa a empresa rodar. Tá? Então, assim, a gente não tem certeza que eles vão ser racionais, mesmo na visão deles, e vão fazer isso. Então, a gente reduziu. Mas, se a gente começar a perceber que vai nessa direção, esse é um papel para aumentar, não tem a menor dúvida. Tá? Tivemos algumas declarações nessa linha. Um dos membros do comitê de transição falou, cara, não faz sentido subsidiar combustível fóssil. Exatamente. Como um efeito colateral dessa queda de impostos que você teve, o Brasil esse ano está reduzindo a produção de etanol. Gente, o governo Lula não é o governo da agenda ambiental? Exato. Faz sentido você reduzir o etanol? Não faz o menor sentido. A produção. Então, faz o menor sentido. Então, assim, essa é a primeira coisa. Então, assim, é uma coisa também, análise, assim, visão objetiva, assim, pode ser um excelente ativo para o próximo ano também. Porque, assim, a geração de caixa que esse cara está tendo, assim, não tem negócio no mundo e empresa com essa capitalização, com essa liquidez, que você consegue algum tipo de retorno dessa maneira, tá? Então, primeira coisa. Banco do Brasil também. E o múltiplo não vai comprimir muito mais, né? Não, assim, exatamente. Assim, o pessoal já... Tá muito perto do chão já. Exato. Não dá pra cair, não, o pessoal já soltou o dedo, né? Já bateu, não sei o quê, e continua um negócio atrativo. Tá? Muito. A dúvida é atrativo ou atrativo muito, muito, muito atrativo? Então, assim, a gente continua em carteira, tá lá, reduzimos um pouco, a gente faz a gestão, não sei o quê, mas... prestando atenção. Banco do Brasil é a mesma coisa, tá? Assim, realmente, ROI na casa dos 20. Só que a gente tem um pouco mais de receio. Por quê? Tá? Banco, no geral, é muito mais fácil você... que inclusive até é difícil você discutir assim, a alta gestão dos bancos, aquela... qualificação, né, de, poxa, vamos acelerar a carteira de crédito ou não vamos? Vamos subir a régua ou vamos baixar a régua do crédito? É muito mais complexo,
Tá? Então, assim, a chance de você ter um telefonema lá do governo central, no Banco do Brasil, na Caixa, falar, pessoal, ó, faz o seguinte, dá uma acelerada aí, porque a gente está precisando aqui assim, fomentar a economia. É muito mais fácil do que o cara ligar na Petrobras e falar, corta 10% o preço da gasolina. Todo mundo vai perceber. Tá, então, é por isso, e aí a gente cai exatamente nessa coisa, assim, eu prefiro gastar meu risco em Petro do que em Banco do Brasil.